Graça e paz, minhas lindas amadas do Senhor, né? As meninas mais lindas do Brasil estão aqui, né? E eu agradeço a Deus por esse dia, né? Porque eu sei que o Senhor preparou esse dia há muitos anos atrás, lá na eternidade, né? Para que a gente pudesse estar aqui junto. Isso aqui é mais do que só uma aula de inglês, a gente está vinculada por um laço de amizade e um laço do Senhor, né? A gente está aqui com um propósito santo. Então, nós vamos pedir nesse momento para que o Senhor guarde a nossa aula e a nossa vida, nossas famílias, né? Então, aí eu vou fazer uma oração em inglês e vocês vão concordando, ok? Sim? Tá bom. Father, in Jesus' name, we come to your presence and we thank you for this moment. I thank you, Father, for the lives of Suelia, Sana, and Teresa. I thank you because they are here, they are studying English for the glory of God. And I ask you that you help them and help also their families, all their families, daughters, sons, husbands, wives, etc. And moms, dads. And I ask you, Father, that you send your Holy Spirit to be with us, because we need you. We need your grace, we need your presence, because without you, we can do nothing. So we ask you, Father, that you may be here with us. Jesus, we ask you that you give us your grace and that we can glorify your name with this place. We ask you this, Father, in Jesus' name, amen. Amen. Ok, então vamos começar. Ó. Então, o que eu fiz no texto complementar? Nós vamos estudar o livro de João, né, o Evangelho de João, né, no capítulo 1, o versículo de 1 a 5. Né? Nessa parte vai ser a descrição de quem é Jesus, e ele vai estar usando o verbo to be no passado várias vezes. Né? Então, a gente vai estar aprendendo essa parte bíblica em inglês, ao mesmo tempo que a gente vai estar vendo o uso do verbo to be também na Bíblia. Tá? Então, let's start. This is the Gospel of John. Evangelho de João, the Gospel of John. So, John, chapter 1, capítulo 1, verses 1 to 5. Versos de 1 a 5. The subtitle is The Word Became Flesh. O título dele, né, o subtítulo dele é E a palavra se fez carne. So let's begin reading. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Agora eu vou ler em inglês de novo, só que dessa vez eu vou traduzindo, frase por frase. In the beginning was the Word. No início era a palavra. And the Word was with God. E a palavra estava com Deus. And the Word was God. E a palavra era Deus. He was in the beginning with God. Ele estava no início com Deus. All things were made through him. Todas as coisas foram feitas através dele. And without him was not anything made that was made. E sem ele, nada foi feito daquilo que se fez. In him was life. Nele estava a vida. And the life was the light of men. E a vida era a luz dos homens.
The light shines in the darkness. A luz brilha sobre a escuridão. And the darkness has not overcome it. E as trevas não puderam, ou a escuridão não puderam superá-las. Amen. It's a beautiful text. I love this one. Esse texto é lindo, né? Maravilhoso, eu amo ele. E aqui, ó, o que a gente vai ter, né? Então, a gente vai ter nesse texto, a primeira coisa que a gente observa, ó. In the beginning was the word. Então, esse was aqui, apesar de eu esqueci de pôr em amarelo, esse was é o quê? O verbo to be no passado, né? Então, in the beginning was the word. And the word was of God. De novo. E a palavra era Deus. Esse was também é o verbo to be no passado. He was in the beginning with God. Ele estava. Então, esse was também verbo to be. Aqui, a gente tem a outra forma do verbo to be no passado, que é were. A gente pronuncia assim, esse daqui. Were. All things were made through him. Were, né? Também é verbo to be no passado, aqui. In him was life. Também verbo to be no passado, aqui de novo. And the life was the light of man. Também verbo to be no passado, aqui. Aí aqui a gente tem outras formas verbais, aqui ó, the light shines in the dark. Essas nós não vamos estudar agora, tá? Essas vocês só memorizem, né? Memorizem esse versículo, porque mesmo aquilo que vocês não entendem ainda, como é que ele funciona, ou por que ele funciona, vocês vão fazendo o possível para memorizar. Porque aí, devagarzinho, a gente vai fazendo sentido. É como você montar um quebra-cabeça. De pouquinho em pouquinho, a gente vai pegando as palavras e vai entendendo, né? Então, aqui, aí a gente vai ter os exemplos. Então, verbo to be em past simple e verbo to be em present simple. O que a gente já estudou é present simple, ou presente simples, né? E aqui, verbo to be em past simple, que é o quê? Passado simples, né? Aqui, o que ele mostra aqui, ó? A year ago é o quê? 1 ano atrás. E now é agora. Agora. Então, aqui, o que ele mostra? Ó, I was a fireman. Então, eu era um bombeiro. No passado, 1 ano atrás. Aí, se eu quero expressar que eu sou, o que eu falo? I am a fireman. Aqui. 1 ano atrás. You were a student. You were a student. Esse you é o você singular. Então, 1 ano atrás, ó, você era um estudante. You were a student. E agora, you are a student. Então, no presente, eu respondo. Como é que eu falo? You are a student. No passado, you were a student. Aqui. Então, aqui já vamos começar a colocar uma diferença. Ó, o verbo to be, no passado, a maior parte das pessoas, ele vai ser o was. No was, o que eu vou usar? Eu vou usar I was, he was, she was, it was. A maior parte das pessoas vai ser o was. Aí, isso na verdade não vai ficar a maior parte, vai ficar meio a meio. Porque a gente vai ter o you were, we were, you were de novo, que aqui é plural, e they were. Então, eu vou ter como se fosse 4 pessoas que usam was e outras 4 pessoas que usam o were, ok? Tá. Então, aqui, continuando a nossa explicação aqui, ó. He was a lawyer. Então, assim, ele era um advogado 1 ano atrás. E hoje, he is a lawyer, né? Outra, por exemplo, aqui, ó. O que a gente pode colocar, por exemplo, ó. He was a student, quer dizer, no passado você estava estudando, he was a student, e agora he is a lawyer. Agora ele é o advogado, né? Eu também uso esse verbo aqui para falar quando as pessoas morreram, tá? Então, assim, meio fúnebre, né? Mas quando a pessoa morreu, é assim que eu descrevo, né? Ele era isso, ele era, né? Ele era bom, né? Eu
posso usar profissões e posso usar adjetivos aqui também, né? Aqui, ó. She was a teacher, passado. She is a teacher. Por exemplo, eu posso dizer, ó, she was a teacher and she is retired. Ela era uma professora, agora ela é aposentada, tá? Então, eu uso passado, presente. Ok. Aqui, o it, que a gente usa para coisas. It was a dog. E presente, it is a dog. Então, ele era um cachorro, ele ou ela era um cachorro. E ele ou ela é o cachorro agora, né? Lembrando que no inglês, eles são, assim, estranhos. Porque eles não têm, assim, por exemplo, cachorro, cachorra. Não tem isso lá, né? Assim, pelo menos não na designação direta da palavra. Então, assim, quando você fala que it was a dog, a pessoa que escuta isso não faz a menor ideia se é um cachorro fêmea ou macho, tá? Aí você pode, por exemplo, acrescentar, se você quer descrever isso, você pode falar o quê? It was a she-dog, tá? A she-dog quer dizer que é uma fêmea. Ou você pode falar também, it was a female dog. Ou it was a male dog. Deixa eu pegar aqui só para mim mostrar para vocês isso, porque isso não está aqui. Só para vocês verem como é que eu escrevo, ó. Male, macho. Female, fêmea. Tá? Então, aqui só para vocês gravarem, porque eu acho que é legal isso aqui. Depois eu incluo na lição antes de mandar para vocês, né? Mas, assim, eu acho legal a gente lembrar isso, o que acontece? No it é sempre a designação ou de uma coisa ou de um animal, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso, assim, ó, chegar, digamos que eu acabei de chegar num lugar que aconteceu um acidente. Aí eu olho todo aquele monte de ferro amassado e eu falo assim, oh, it was a car. Quer dizer, era um carro, não é um carro mais, né? Destruiu, não é um carro mais, mas eu posso falar assim, it was a car. Então, eu uso it para coisas, né? E para animais, ok? Aqui, continuando, ó. Nós, né? We were friends. Nós éramos amigos. E, no presente, we are friends. Então, no passado, we were friends. No presente, we are friends. Quando eu vou usar isso? Ou quando a pessoa também faleceu, uma forma de falar, ou quando não tem amizade mais, né? Pode acontecer, separou a amizade e não sou mais amigo. Então, assim, we were friends, we are not friends anymore, né? Eu posso falar isso também. Um exemplo de eu usar esse aí, presente e passado. Aqui, aqui a mesma coisa. You were students, you are students. Aí aqui, um lembrete, ó. Esse you é o plural. Mas nele, você, assim, só por eu falar assim, you were, eu não sei se é plural ou se é singular. Não tem como eu saber. Como é que eu vou saber se é plural ou se é singular? Eu só vou saber se é plural ou singular pelo que vai vir na frente aqui, ó. Se o students é plural, então quer dizer que é vocês. Né? Agora, só pela frase eu não consigo saber. Então, eu preciso analisar esse contexto. Porque, ó, esse you aqui e esse you aqui, eles são iguaizinhos. You were a student, you were students. É igual. A forma do verbo é igual. A aplicação dele é igual. O que vai depender é do complemento que vai vir na frente. Ok? You were students, you are students. They were doctors, they are doctors. Então, eles eram médicos, eles são médicos. Ok? Então, esse é o uso que a gente pode fazer aqui do verbo to be, no passado, no presente. Isso é muito bom, assim, quanto antes a gente conseguir dominar esse verbo to be, a gente começa a poder fazer aquela conversação de apresentação básica nossa, né? De falar tanto quem eu sou, como o que eu já fiz, né? Pelo menos o basiquinho ali, né? Eu chego ali e me falo, né? Hi, my name is Andrea.
I was from Brazil, né, supondo, né? I was from Brazil, now I live in Jordânia. Eu posso falar coisas assim, eu consigo falar mais coisas dominando um pouco do passado e do presente, ok? Agora vamos continuar na nossa apostila. Eu quero fazer um pouquinho, só repassar, porque na outra aula eu precisei passar muito rápido, nessa questão das profissões aqui, tá? Quase que não deu tempo da gente passar. Então, assim, revisando aqui, o que a gente tem? A gente tem a costureira, né? A seamstress, né? Então, o que é essa parte da lição? Occupations or professions, né? Então, são as duas formas de eu falar, a profissão de uma pessoa, occupation ou profession, ok? Plural, occupations, professions. Singular, occupation, profession. Eu só tiro o S, tá? Aqui, o que eu vou ter? Primeiro, essa aqui, as três formas de eu falar. Uma costureira, seamstress, dressmaker e needlewoman, né? E aqui eu tinha colocado o quê? Como é que eu pergunto, né, a profissão da pessoa? What is your occupation? A pessoa vai me responder. I am a dressmaker. I am a seamstress. I am a needlewoman. Né? Ou eu posso perguntar, por exemplo, eu chego para uma senhorinha que eu sei que ela é aposentada. O que eu posso perguntar para ela? Nós acabamos de ver o passado. What was your occupation? Qual era a sua profissão? Aí, o que ela vai me responder? I was a seamstress. I was a dressmaker. Or I was a needlewoman. Aqui a gente continuando aqui, a hairdresser. Nossa hairdresser with pink hair, né? Ela tem cabelo cor-de-rosa, né? Tudo super na moda. Aí a outra forma de perguntar também. What do you do? Essa é uma forma informal. E apesar de eu usar essa construção aqui, what do you do? Na resposta, eu posso responder só normal com o verbo to be, sem nenhum problema. Eu posso dizer assim, what do you do? I am a bake teller. Or, what do you do? I am a hairdresser. A bake teller é por causa que é a minha profissão, por isso que eu falei bake teller. What do you do? I am a hairdresser. Né? Nesse caso aqui, a gente não costumaria passar essa frase aqui no passado para perguntar, desse jeito aqui não. Porque se eu perguntar para a pessoa, what did you do? Se eu jogo essa frase no passado, vai dar a impressão, assim, o que foi que ela fez numa ocasião específica, e não qual é a profissão dela. Então, é no presente que essa frase serve para perguntar a profissão, e ela é uma frase informal, ok? Ou aqui, a pronúncia correta aqui no inglês seria informal, tá? Então, formal, formal, e informal, informal. Aqui está escrito em inglês mesmo, é que escreve igualzinha no português, graças a Deus. Tem algumas poucas palavras que elas escrevem igual que a gente escreve igual no português, né? Essa aqui, eu amei essa housekeeper aqui, ela é muito animada, né? Então, aqui, housekeeper, ou então maid, ou então cleaning woman. Né? São os três nomes que eu tenho, né? E aqui a gente tem mais uma forma de eu perguntar para a pessoa, né? What do you do for a living? What do you do for a living? Né? O que a pessoa vai responder? Ela tem as três profissões ali. I am a housekeeper. Or I am a maid. Or I am a cleaning woman. Se ela falar que ela é uma housekeeper, ela pode ser uma pessoa que trabalha numa casa ou ela pode ser uma pessoa que trabalha num hotel. A maid, a mesma coisa, né? I am a maid, ela pode ser uma pessoa que trabalha numa casa ou pode ser uma pessoa que trabalha num hotel. E I am a cleaning woman, aí já é aquela pessoa que ela esporadicamente vai na casa das pessoas, né? Ela não é uma pessoa que trabalha todos os dias na casa das pessoas, né? E aí, só uma curiosidade, né, assim, dos Estados Unidos, é só gente rica que tem empregado doméstico, tipo rica milionária, né? Viu? Essa coisa, assim. E mesmo uma cleaning woman é difícil o pessoal ter lá, assim, porque é extremamente mais caro do que no Brasil, né?
Então, assim, a pessoa que ela tem a possibilidade de trabalhar com isso lá, ganha muito dinheiro, porque tem pouco lá e ganha muito bem. O que mais aqui? Tá, ok. Então, vamos lá. Aí a gente tem o barbeiro, né? Aqui algumas coisas vai repetir. What do you do for a living? Também informam. Qual é a resposta dele? I am a barber. Aqui, a nurse. What is your occupation? Aí aqui é formal. Quando, às vezes, a gente vai ouvir essa pergunta formal? Às vezes, numa entrevista de emprego, né? Ou uma entrevista comum, mas que seja num ambiente formal. Que aí eles vão perguntar dessa forma. What is your occupation? I am a nurse. What is your occupation? I am a nurse. Aqui, o veterinary. What is your profession? Também é uma forma formal. What is your profession? Também responde do mesmo jeito com o verbo to be. I am a veterinary. Aí, aquilo que eu coloquei aqui, só relembrando, da mesma maneira que quando eu falo de coisas lá nos Estados Unidos, eles não têm o feminino e o masculino, por exemplo, um bicho, ou, por exemplo, não é a mesa, não existe a mesa e o banco lá. Não é feminino e masculino, isso não tem lá para eles. É indeterminado, para eles não importa. Quando eu falo essa profissão aqui, I am a veterinary, só da resposta da pessoa, se eu leio isso no texto, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, porque não vem isso colocado, tá? Então, isso você vai entender pelo contexto, sobre quem é que está falando com quem. Porque a profissão em si, ela não tem gênero, ela não tem feminino e masculino. Aqui. Aí, aqui again. Pastor, que escreve igual ao nosso, tá? Pastor. E pastor quer dizer pastor ou pastora. Preacher, que é pregador. Pregador ou pregadora também não tem designação. E aqui eu coloquei a pergunta formal. What is your occupation? I am a pastor. What is your occupation? I am a preacher. Ok. Aí aqui também, priest, que é o quê? É o padre ou o sacerdote que é da Igreja Católica, Romana, Católica, Ortodoxa ou da Igreja Anglicana. E pode ser também uma mulher, tá? Porque lá, assim, o que é priest? Priest, ele quer dizer sacerdote ou sacerdotisa, também ele não é feminino nem masculino, né? Mas lá nos Estados Unidos, eles também usam a palavra father, né? E o father, ele já é mais quando você está falando com o padre. Você vai chamar ele de padre, igual as pessoas no Brasil chamam padre, que quer dizer pai em espanhol. Lá eles usam father, que ele é a mesma coisa, é pai, mas vai ser no inglês, né? Mas a profissão seria mais o priest, tá? Então, what's your occupation? I am a priest. E aí, se eu quiser dizer de qual igreja que eu sou, por exemplo, se o padre for responder, né? I am a priest from the Catholic Church. I am a priest from the Catholic Church. Ou ele vai falar assim, I am a priest from the Orthodox Church. Tá? Aí aqui, teacher pode ser eu, pode ser pessoa, né? Feminino, masculino. Teacher também não tem o masculino e feminino, ele vai depender do nome que você usar, né? Então, what's your occupation? I am a teacher. Aí trabalha bem essa pronúncia da palavra, né? Teacher, teacher, teacher. Porque ele é um pouco diferente do nosso, porque a gente é muito acostumado ao T do leite, né? Leite. E não é teacher, não. É teacher. Então, é mais... Lembra do povo do Rio Grande do Sul, né? Leite, leite. Então, é teacher. Fica mais fácil lembrando deles, né? Para a gente trabalhar isso daí. Em outros lugares que a gente vai ter o T no inglês, vai ser essa mesma pronúncia. Ok, e aqui a gente tem advertising person, que é publicitário ou publicitária, admin, que é publicitário ou publicitária também, mas que é informal. E a pergunta, what do you do for a living?
I am an advertising person. Que aí ele começa uma vogal, então a gente usa o an em vez do a. What do you do for a living? I am an admin. Aqui, administrador, administrator. What is your occupation? I am an administrator. Pode ser uma mulher, pode ser um homem. E finalzinho aqui. Police officer. Aí é o genérico, que serve para os dois. No policial, a gente vai ter o específico, né? Policewoman ou policeman. Policewoman, mulher. Policeman, homem. What do you do for a living? I am a policewoman. What do you do for a living? I am a policeman. Or what do you do for a living? I am a cop. What do you do for a living? I am a police officer. Aí esse cop, você vê que escreve com O, mas esse O é pronunciado da mesma maneira que a gente fala. Love, God, cop. Love, God, cop. Essas três palavras, assim, outras palavras a gente fala assim também, mas essa é a pronúncia. Então, não é cop, não é love e não é God. Tá? Sempre lembrando esses pequenos detalhes que fazem diferença para a gente ser entendido. Aí que nós vamos dar uma passada nos números, né? Vou passar a pronúncia de todos eles. Vamos lá. Né? Então, numbers, números, numbers. 0, 1, 2, 3. Lembra desse 3 que tem que mostrar da língua? 3 é igual thank you. 3, 4. Aí lembra desse R, que é o R do porta, for, né? É o R americano. 5, 6, 7, 8. 8. Esquece esse H, esse G aqui que não tem, não pronuncia. Então, fica só 8. 8. 9, 10, 10. 11, 11. O 11, a gente não pronuncia esse primeiro E como 11, não é 11, igual a gente pronuncia, por exemplo, a palavra 7-Eleven aqui no Brasil e fala 7-Eleven, não é isso, é 11, 11. 12, 13, esse é mais difícil de pronunciar, porque você tem o TH no início e o outro T normal depois, tá? É 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19. Aí a curiosidade aqui, né? Esses finaizinhos aqui, teen. Por isso que a gente tem a palavra adolescente no inglês, que é o teenager, que é o quê? Todas as idades que elas terminam com teen. Quando que começa? Nos 13 anos. Então, que aí vai ser o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pronto, não é mais um adolescente. Agora ele vira um adulto. Não é mais um teenager. Aí a gente vai ter aqui, ó, 20. Aí, do 20, é só juntar o 20 com outro número. 21, 22, 23. Depois a gente vai ter só aqui as dezenas, tá? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100. 101, 101, 200, 300, 1000. Esse 1000 é igual thank you. Então, ele parece quase um F ali, né? Então, fica 1000, 1000. 1 million, 10 million. Ok? Aqui. Aí a gente vai ter
os possíveis estados civis que uma pessoa tem, né? Então, aqui, married, casado, casado ou casada, single, solteiro ou solteira, divorced, divorciado ou divorciada, widowed é a pessoa que se tornou viúvo, mas ele não é o nome do estado civil. O nome do estado civil da pessoa é widow, mulher, widower, homem, widow, viúva, widower, viúvo. Engaged, noivo, aqui eu esqueci de colocar, é noivo ou noiva, né? Porque ela vai falar assim, I am engaged, significa que ela já está usando aliança. Normalmente a pessoa gosta de exibir aliança. I am engaged, já mostra lá a aliança para mostrar que está noivo. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Are you married? Yes, I am. Ou então, no, I'm not, I'm single. Are you single? Yes, I am. Ou então, no, I'm not, I am separated. Are you married or single? I am married. Ou então, I am single. Are you married? No, I am a widow. My husband died 5 years ago. Porque nesse caso, se ela está dizendo que ela é uma viúva, isso quer dizer que o esposo dela morreu. Então, I am a widow. My husband died 5 years ago. Are you married? De novo a pergunta, você é casado? No, I am engaged. I will get married next year. Não, eu estou noivo, mas eu vou me casar no próximo ano. Are you married? No, I am divorced. Você é casado? Não, eu sou divorciado. Aí aqui eu coloquei uma tabelinha de algumas, na verdade, de várias nacionalidades, né? Então, eu vou só explicar, hoje eu não vou passar na pronúncia de todas, porque falta 1 minuto, assim que terminar esse link, eu mando outro link lá no grupo para a gente iniciar de novo, tá? Então, o que é essa tabela? Vai ter o país, country, o adjetivo e o nome, o que a pessoa é, tá? Então, eu vou ter aqui, país, America, adjective, America. E o que a pessoa é? An American. Então, Australia, Australian, an Australian. Brazil, Brazilian, a Brazilian. China, Chinese, a Chinese. Colombian, Colombia, Colombian, a Colombian. England, English, an Englishman or an English woman. France, French, a Frenchman, a French woman. Germany, German, a German. Eu acho que por aqui tá bom. Aí eu já vou encerrar, então, eu já vou mandar outro link para vocês, que aí agora o que a gente vai fazer? Ó? Esse é o fim dessa lição, isso. Aí termina essa lição, na próxima aula depois eu mando outra lição, e a gente já vai se ver daqui a uns minutos, daqui a um minutinho, para a gente começar a praticar tudo que a gente viu nessa aula, ok? Beijinho, até